The Umbrella Academy é a mais nova série original da Netflix baseada em uma história em quadrinhos, mas será que com tanta coisa saindo por aí, vale a pena reservar um tempinho pra assistir mais uma série? The only chance we have to save our world is us. Shazukara! The Umbrella Academy é baseado na história de mesmo nome escrita por Gerard Way, sim, o ex-vocalista da banda My Chemical Romance, e ilustrada por Gabriel Bá, o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Eisner ao lado do seu irmão gêmeo. O prêmio Eisner, para quem não conhece, é um dos mais aclamados prêmios das histórias em quadrinhos. E a trama de The Umbrella Academy começa com o nascimento misterioso de 43 crianças ao redor do mundo. Misterioso porque nenhuma das mulheres que deu à luz estava grávida quando as crianças nasceram. A maioria dessas crianças acabou morrendo, mas o bilionário excêntrico Sir Reginald Hargreaves, também conhecido como o Monóculo, adotou 7 dessas crianças e começou a treiná-las para combater o mal. Elas ficaram conhecidas como The Umbrella Academy. O tempo passou, o grupo se separou, mas eles tiveram de se reunir novamente depois da morte misteriosa de Reginald Hargreaves. E agora eles precisam reaprender a trabalhar em equipe enquanto descobrem um mistério muito maior por trás de tudo que está acontecendo. Então essa é a premissa básica de The Umbrella Academy, tanto nos quadrinhos quanto na série, embora algumas mudanças tenham sido feitas para a história funcionar também como uma série de TV. Na verdade, o plano inicial dos criadores era transformar The Umbrella Academy em um filme. Inclusive, a Universal comprou os direitos de adaptação cinematográfica da história. Lá em 2010, um primeiro roteiro começou a ser criado, ele voltou a ser retrabalhado em 2011, até que a gente não teve mais nenhuma notícia sobre essa adaptação cinematográfica. A Netflix comprou os direitos de adaptação para uma série de TV que vai estrear agora no dia 14 de fevereiro. Inclusive, a Netflix convidou a gente para bater um papo com os criadores e com parte do elenco da série, e uma das coisas que o Gerard Way falou é que transformar The Umbrella Academy em uma série de TV foi muito melhor do que transformar isso em um filme, porque acontece muita coisa na história e seria muito difícil condensar isso em um filme de 2 horas, talvez um pouco mais, e com isso a história acabaria sendo prejudicada, sendo que o principal fator de The Umbrella Academy são as relações entre os personagens. Então é realmente isso que a gente vê ao longo da série da Netflix. Eu acho que até mais do que na própria história em quadrinhos. O modo como os personagens se relacionam, o modo como os personagens se desenvolvem é muito satisfatório. É muito legal você acompanhar essa jornada de transformação de todos os personagens. Tanto é que os criadores falaram que uma das coisas mais difíceis na hora de se adaptar a história dos quadrinhos para uma série foram justamente as cenas em que os personagens tinham que usar os seus poderes, e não por causa dos efeitos especiais. Na verdade, eles também comentaram que esperar esse tempo todo para produzir a série permitiu que a tecnologia evoluísse até o ponto em que ficasse confortável para transformar todos aqueles poderes em realidade. Mas é difícil você colocar um desenvolvimento de personagem tão dramático como é o que eles queriam passar para cada personagem, enquanto o personagem ainda tem que voar, ainda tem que ficar invisível, ainda tem que teleportar, ainda tem que fazer um monte de coisa ali. Então o maior medo deles é que isso fosse encarado unicamente como uma série de super-heróis que tem que ficar usando poderes para salvar o mundo, sendo que a mensagem que eles queriam passar é de que a gente tem que aprender a conviver com a família, tem que aprender a aceitar diferenças. Em alguns momentos a gente tem que aceitar que a pessoa que está ao nosso lado é a única em quem a gente pode confiar, mesmo que esse relacionamento esteja desgastado, mesmo que você já não confie tanto naquela pessoa. Os laços que mantêm os personagens unidos são mais fortes do que os eventos que levaram eles a se separar. E você realmente consegue sentir isso na série. Quando eu comecei a assistir, eu senti que o primeiro episódio ainda não tinha definido muito bem que caminho ele ia seguir. Inclusive no ritmo. Algumas cenas pareciam muito bem construídas, muito bem dirigidas, muito bem editadas, enquanto outras cenas pareciam ter sido jogadas naquele episódio. Parecia que aquela cena não combinava com o resto do episódio, que ela tinha um ritmo diferente, que o modo como os personagens inseridos naquela cena se comportavam era diferente do comportamento dos outros personagens, mas aos poucos você vai sentindo que isso se repete em alguns momentos, então é uma estrutura proposital e não um erro de edição, não um erro de direção, e que esses momentos são importantes para você entender o espaço de cada personagem. Como eu falei, a série se foca em uma família de super-heróis, então a ideia não é nada inovadora, mas o modo como ela é executada e como os personagens são tão ricos e tão diferentes é o que torna The Umbrella Academy tão gostosa de se assistir. Desde o começo eu fiquei vendido pela ideia de The Umbrella Academy. Eu não sei se foi o clima de uma família de super-heróis, de personagens que não gostam de conviver, mas são obrigados, são forçados a conviver juntos, a trabalharem juntos para entender o que tá acontecendo em volta deles. Se foi um clima fantástico que existe ao longo de toda a série, porque além dos superpoderes
superpoderes, você tem robôs, você tem viajantes no tempo, você tem animais falantes e tudo isso é colocado como uma coisa natural, pelo menos para aqueles personagens. Então quando aparece da primeira vez, você fica, uou, isso aqui é um macaco falante? Mas os personagens lidam com aquilo de maneira tão natural que você também começa a lidar com as coisas fantásticas que vão aparecendo de maneira natural, como se você entendesse que aquilo é normal no universo em que eles estão inseridos. Do mesmo modo que quando as tramas vão ficando mais grandiosas, quando as coisas vão ficando mais absurdas, você também já tá preparado para entender aquilo. Mas eu acho que um dos principais elementos para você assistir The Umbrella Academy são os personagens. Os personagens da família Hargreaves, a Umbrella Academy, tem personagens muito diferentes. E você vai conseguir se identificar com todos eles. Então no primeiro episódio, eu vi ali um personagem que eu gostei e falei, caraca, esse é meu personagem favorito, agora eu já não gostei tanto desse outro aqui. Aí vem o segundo episódio, conta um pouco mais da história daquele outro personagem, você fala, caramba, cara, eu entendi tudo errado desde o começo. Então na verdade, esse é o meu personagem favorito e agora eu não gosto mais do outro. Aí o terceiro episódio vem, conta mais um pouco da história de outro personagem, você, não, agora esses três aqui, ó, mano, não tem como ser melhor que esse. Aí vem o quarto, então você vai vendo personagens evoluindo, você vai vendo a família Hargreaves evoluindo, as coisas acontecendo, as decisões que eles têm que tomar, o caminho que eles vão seguindo, e com isso você vai se aproximando deles também. Então realmente, como Gerard Way falou, o principal fator de The Umbrella Academy é o fator família e o fator evolução. A história anda conforme os personagens se relacionam entre si, e é a partir dessas relações que a gente vai descobrindo o que realmente está acontecendo e vai deixando a gente com mais vontade de saber o que vai acontecer. Pra mim, os melhores momentos da série são as interações quando a gente vê a The Umbrella Academy com as crianças, porque é muito legal você ver as crianças usando os poderes, os modos criativos, as soluções que elas encontram pros problemas quando elas são crianças, as missões, o treinamento, tudo isso é muito legal de se ver, e também o modo como a personalidade deles vai sendo construída desde pequenos. Então quando você vê a relação entre dois personagens adultos e a série volta no tempo e mostra como era a relação deles como crianças, você não precisa ver, mas você começa a imaginar como tudo aconteceu até que eles chegaram adultos naquele ponto. Então você fala, nossa, se crianças eles são assim, como adulto eles se comportam dessa maneira, então deve ter acontecido isso mais ou menos assim para que eles chegassem até esse ponto. Então é legal que a série não precisa preencher todas essas lacunas, porque você vai preenchendo elas na sua mente. O modo como a história vai se desenrolando também é muito legal. Você não entende muito bem em quem você pode confiar, você não entende muito bem o que tá acontecendo, até metade da série você não faz ideia do que realmente tá guiando esses personagens. Existem alguns personagens que estão mais relacionados com o foco central da série e os outros ficam orbitando ali, mas é muito legal você entender qual é a função de cada um nessa história, porque todo mundo tem o seu papel. E outra coisa bacana é que apesar da história se sustentar nela mesma, apesar dela se fechar, ela ainda deixa muitas possibilidades para que novas histórias sejam contadas, e com certeza novas histórias vão ser contadas a partir da primeira temporada de The Umbrella Academy. O terceiro volume de The Umbrella Academy, Hotel Oblivion, vai ser lançado em julho de 2019, e com certeza muitas outras histórias vão continuar a ser lançadas, servindo como base, como mais inspiração para as novas temporadas de The Umbrella Academy. Como eu falei, apesar disso, ela também se distancia das histórias em quadrinhos, mas sempre vai ter uma fonte para beber ali, sempre vai ter mais inspiração, mais elementos para inserir na história da série. Então eu realmente acredito que essa é uma série pensada a longo prazo, que com certeza a gente vai ver muito mais loucuras acontecendo nas próximas temporadas de The Umbrella Academy. Get up, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Então, respondendo a pergunta desse vídeo, vale a pena assistir The Umbrella Academy? Como eu falei, a série não tem nenhuma ideia inovadora, ela não tem algo que nunca foi apresentado, mas o modo como ela trabalha todos esses fatos que a gente já conhece, que a gente já tá familiarizado, é muito bem executado. Então eu realmente acho que a série melhora o que existe nos quadrinhos e certamente tem tudo, tem o potencial para se tornar uma das grandes séries baseadas em histórias em quadrinhos. Mas e aí, você já leu os quadrinhos, ficou interessado aí na série? Comenta aí embaixo qual o seu personagem favorito de The Umbrella Academy e já aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais e me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Ô criançada desgraçada, para de gritar! Suas crianças são um demônio! Não a Umbrella Academy, elas também, mas essas daqui, elas também. Não a Umbrella aqui, diacho, demônio, mas essas da Academy. Umbrella aqui, cara, eu nem lembro o que eu tava falando, mano. Suas crianças são... Acho que essa ficou melhor.